Estamos começando nossa terceira aula do estudo do Evangelho de Mateus. Em função de problemas técnicos, nós não conseguimos gravar a nossa aula ao vivo. Então, estou retomando o nosso estudo para você que não pôde estar presente, poder acompanhá-lo. Então, vamos lá. No nosso último encontro, nós terminamos no início do Sermão do Monte, no capítulo 5, vendo as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas compõem o início da mensagem do Sermão do Monte, que foi pregado por Jesus com a intenção de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos do reino devem levar. Foi um ensinamento para aqueles que disseram sim ao convite que Jesus disse para se arrependerem, registrados lá em Mateus 4,17. É bem provável que aqueles que estavam seguindo Jesus tivessem dúvidas sobre qual era a verdadeira natureza da justiça do reino de Deus. Qual seria a forma como esses seguidores de Jesus que ouviram dele a mensagem do reino, como eles deveriam se posicionar. Então, no Sermão do Monte, nós vemos Jesus procurando esclarecer o tema central da lei e a natureza da verdadeira religião no reino de Deus, como está descrito lá em Miqueias 6:8, que diz o seguinte: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, essa mensagem que Jesus inaugura com as bem-aventuranças no Sermão do Monte, ele visou esclarecer de que os princípios que Jesus estabelece, os valores que Jesus estabelece para aqueles que vão viver o seu reino, são completamente opostos aos valores deste mundo. Por exemplo, a primeira aventurança, pobres de espírito, ou humildes de espírito, como está lá no verso 3. Esse é o valor do reino. Qual é o valor do mundo? A autoconfiança, ser seguro de si. Segunda bem-aventurança, os que choram. Qual o valor do mundo? Em vez de buscar o quebrantamento, o mundo busca a busca pelo prazer, o hedonismo. Aqueles que são humildes de coração, ou brandos, ou pacíficos. Qual é o princípio do mundo? Ser orgulhosos, poderosos, nada de brandura. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Enquanto os outros, os valores deste mundo, é a busca da satisfação, e você ter uma vida acomodada e não de buscar a justiça para todos. Os valores do mundo contrapõem aqueles que têm um coração misericordioso, porque antes as pessoas querem que a justiça seja feita aos seus próprios olhos. Os puros de coração contrapõem aqueles que vivem uma vida de muita liberalidade, de muita sofisticação, ou seja, eles querem tudo para si, né? A busca pelo consumo. A penúltima bem-aventurança dos pacificadores contrapõe a esse espírito de competição e agressividade que o mundo exige, e a última bem-aventurança, perseguidos por causa da justiça, enquanto os valores desse mundo que nós devemos nos relacionar, ser políticos e, se for o caso, até mesmo negar o nome de Jesus para se adaptar às regras deste mundo. Porque a grande questão em torno das bem-aventuranças
é que Jesus apresenta por elas a verdadeira felicidade, a verdadeira qualidade de vida que o discípulo deve viver. E a razão pela qual alguém pode então se dizer: eu sou abençoado, eu sou feliz, porque eu estou vivendo nesse reino que exige do ser humano ações e promete recompensas, como descrito nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, o princípio da bênção, como eu falei, ele está ali estabelecido. E então acaba sendo um resgate daquilo que o salmista, no Salmo 1, capítulo 1, fala, de que bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não se deixe levar pelo mundo, mas antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o princípio da bem-aventurança, de você buscar a vontade de Deus. O segundo elemento da bem-aventurança, além de ter esse prazer na lei do Senhor, de conhecer a sua vontade, é que as bem-aventuranças, elas não descrevem pessoas. Há vários tipos de pessoas. Os mansos, ou os pacificadores, ou os limpos de coração. Não. Ela apresenta a característica geral de todo aquele que vai herdar o reino de Cristo. E temos base para isso lá em 1 Coríntios 6:10 e Gálatas 5:21. Vale a pena você dar uma olhada. E a terceira característica que compõe as bem-aventuranças é que ela nos dá alguns aspectos que esse reino, de fato, que Jesus está anunciando, estava chegando. A título de só a gente fazer uma observação sobre cada uma delas, para a gente seguir adiante, no versículo 3, quando fala bem-aventurados os pobres de espírito, a ideia aqui é de Deus abençoar aquele que é humilde, porque a palavra fala que Deus resiste ao humilde, como está lá em Provérbios 3:34. Deus abençoa o humilde e resiste o soberbo, como está em Provérbios 3:34. A segunda bem-aventurança, os mansos, a Bíblia fala que eles herdarão a terra. Isso refere-se novamente àqueles que são humildes diante de Deus e herdarão não somente as bênçãos celestiais, mas também terão direito ao reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus, ele não começa só no porvir, ele começa aqui e agora. O reino de Deus foi inaugurado com Jesus no passado. Ele era, ele é e vai ser. Essa é uma ideia que a gente não pode deixar de ter a respeito do reino. Então, os mansos do coração, eles vão herdar, eles vão experimentar tudo aquilo que o reino do Senhor quer nos oferecer desde agora. A próxima bem-aventurança são aqueles que têm fome e sede de justiça, no versículo 6. E esses vão herdar a terra. Serão os futuros herdeiros da terra. A ideia de justiça aqui é que são aqueles que têm um senso muito forte, não de ter uma retribuição, uma vingativa a respeito das coisas. Porque a justiça de Deus ela não é como a justiça do homem. A justiça do homem ela é vingativa, ela é retributiva, mas a justiça de Deus é a justiça da graça, é a justiça que perdoa, é a justiça que alcança o quebrantado. Então, quem tem fome significa estar necessitado, ele quer se relacionar com o Senhor, ele tem sede e fome dessa justiça de Deus. Ele tem sede e fome de viver perdoado. Ele tem sede e fome de ter comunhão com o Senhor. E isso é uma evidência de que, de fato, ele tem uma vida regenerada.
E a Bíblia fala que eles serão fartos. A palavra fartos aqui vem da palavra grega chotarzo, que se refere a uma satisfação completa, tal como o salmista declarou lá no Salmo 107, verso 9, que diz: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. No verso 7 temos a próxima aventurança, que é sobre os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, refere-se àqueles que nasceram de novo pela misericórdia de Deus, e como o amor divino foi estendido a eles, eles passam a ser movidos pelo Espírito Santo e trabalham de modo que essa misericórdia também seja alcançada a outros que estão perdidos. O próprio Jesus, ele se tornou o grande exemplo de misericórdia ao clamar na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, como está lá em Lucas 23, 34. Em outras palavras, Jesus, ele busca mostrar de que nós, ao experimentarmos o perdão de Deus, ao gozarmos da misericórdia do Senhor, nós também devemos externá-la a todas as pessoas, porque o que alcançamos foi em função da graça. Em outras palavras, nós não somos salvos simplesmente, ou seja, nós somos salvos simplesmente porque Deus teve misericórdia de nós, e não porque somos merecedores dessa misericórdia, porque na realidade a gente é muito mal, não é verdade? Bom, no versículo 8 nós temos a próxima bem-aventurança, que são os puros de coração. E os puros de coração são aqueles que realmente vão ver a Deus. Por quê? Eles foram purificados, suas vidas foram lavadas, suas vidas foram transformadas. Essa é a ideia de purificação que Jesus disse. Ou seja, todo puro de coração é aquele que teve um novo nascimento, que passou a guardar a fé, que busca uma vida de santidade. Afinal, o processo de santificação nada mais é do que uma busca contínua de alcançar a imagem de Jesus. A pureza de coração deve ser o motivo da expressão da expressão de que Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos redimiu, como está descrito lá em Efésios 1, 4. E também em Tito 2, 14, que Ele deu a si mesmo, que Jesus se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si como um povo especial. E dessa maneira, como diz Hebreus 12, 14, nós desenvolvemos uma vida com paz com Ele e com a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. A próxima bem-aventurança é os pacificadores. Por que pacificadores? Porque são aqueles que têm paz com Deus e que vivem em paz com o Senhor, como está lá escrito em Romanos 5, 1. São chamados de pacificadores não porque foram regenerados pela sociedade, então vivem em harmonia com as pessoas. Não, pacificadores porque eles experimentaram o poder transformador do Evangelho. São pacificadores porque eles têm em si a paz de Deus, receberam a paz de Cristo e se tornaram-se embaixadores dessa paz, levando essa mensagem a todos aqueles que estão oprimidos e aprisionados. E por fim, a última e mais contraditória de todas as bem-aventuranças: bem-aventurados que sofrem perseguição.
é algo meio incongruente na lógica do mundo de hoje. Como pode dizer que alguém que está passando por perseguição, ele é abençoado, ele é feliz? Mas essa é a realidade do reino. Há uma promessa de Deus para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Porque quando isso acontece conosco, sabe? Nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Porque da mesma maneira, o nosso Senhor foi perseguido, foi morto, foi judiado, sofreu por amor de nós. E Ele espera que a gente tenha a mesma motivação por Ele, que a ponto até mesmo de perder nossas vidas, se for o caso. A verdade é que todas essas questões que as bem-aventuranças apresentam para nós, elas são extremamente desafiadoras para cada um de nós. E talvez esses desafios que Jesus apresentou foram os que mais incomodaram os seus ouvintes e principalmente a religião farisaica, que com certeza ouviu também Jesus anunciar sobre essa nova aliança e sobre essa vida no reino. Seguindo então o texto, após Jesus falar sobre as bem-aventuranças, nós temos aqui no verso 13, Jesus inaugurando uma sessão dentro do Sermão do Monte que ele vai mostrar, então vocês viram, essas são as características de como é que é a vida daqueles que adentraram no reino de Deus pelas bem-aventuranças. E então ele começa a descrever exemplos, formas de como é a vida e quais são as ações que esse membro desse reino de Deus que foi convidado para seguir deve fazer. Então ele vai apresentar o ser e o fazer do seguidor de Jesus. E o primeiro comparação que Jesus nos dá lá no verso 16 é que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Verso 16 não, no verso 13, do 13 ao 16, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Por que o sal? O sal, como o pastor Marcelo, de uma forma muito clara em uma mensagem expôs, porque o sal ele vem para transformar, para dar gosto. Quando chega o sal, ele deixa um ambiente diferente. E não precisa de ser muito sal, basta estarmos ali. Mesmo que a gente seja minoria, esse sal vai transformar, vai ser percebido. Essa ideia, nós temos que ser pessoas percebidas nesse mundo. Quando o sal era insípido nos dias de Jesus, quando era um sal que era misturado com muita impureza, então ele não conseguia ter essa propriedade de transformar, de deixar o alimento com sabor, um alimento saboroso. Então a única função que ele teria era de pavimentação, porque o sal misturado com novos, com outros ingredientes, a tendência dele é empedrar. E aí era uma das formas daquela época de se pavimentar então as vias de acesso, as saídas das cidades onde passavam carros, e precisava exatamente de ter uma pavimentação mais lisa para a locomoção das pessoas. Vamos seguindo então. Além de sal e luz, Jesus também fala que ele cumpriu a lei. No verso 17, Jesus diz que ele não tinha vindo para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir essas leis e os profetas. Porque tudo aquilo, como
que a lei e os profetas falam no Velho Testamento, como diz Hebreus, era para revelar e mostrar a pessoa de Jesus. Tudo que a lei apresenta, os sacrifícios, as ofertas, vinham para trazer à mente a obra redentora de Jesus, aquilo que ele haveria de fazer. As leis e as mensagens proféticas a respeito de Jesus, a respeito do reino, que estavam se cumprindo ali naquele momento, nada mais era do que uma apresentação daquilo que iria se cumprir. Jesus, ele cumpre a lei. É curioso que quando ele faz uma comparação de que ele não veio alterar, ele não veio retirar nada dessa lei. E aí tem algumas traduções que falam que ele não veio tirar nem um J ou um I ou um tio da lei. E por que essa comparação? Se você observar aí na lâmina, na transparência, quando está falando de um J, ele está falando dessa primeira letra aqui. Aqui nós temos 3 letras em hebraico. A primeira, à esquerda, chama-se Yod. A do meio, aqui estou mostrando o Dalet. E a terceira, mais à direita, é o Resh. Essa primeira, então, o Yod, que está à esquerda, ela é a menor letra do alfabeto hebraico. Então ele funciona com um som de I ou som de Y. Em algumas traduções vão dizer I ou J, ou I ou J, digo. E por que I ou J? Porque quando a gente fala em hebraico essa palavra, por exemplo, o nome de Deus, se falar em hebraico vai ser Yahvé. Mas quando foi feita a tradução do hebraico para o grego e em seguida para o latim, o Y de Yahvé virou J, Jeová. Então, essa é a razão porque algumas traduções têm o Y ou tem o I ou o J. Bom, e tio? O que é o tio? Essa letra do meio, Dalet, você pode perceber que ela é bem parecida com a letra ao lado, à direita dela, que é o Resh. A do meio, o Dalet, ela tem um som de D, e a outra, o Resh, tem som de R. Se você observar, eu fiz um pequeno círculo vermelho, que essa pontinha aqui, onde está o círculo vermelho, é que faz a diferença gráfica das duas letras. Essa pontinha é que é chamado, esse acidentezinho aí, gráfico, que é chamado de tio. Então, Jesus está dizendo, olha, eu não vou alterar nem a sombra da lei, porque essa lei que foi estabelecida pelo Pai para mostrar Jesus, para mostrar a sua obra, ela é boa. Ela é boa na sua essência, porque ao apresentar Jesus, apresentar a sua obra, ela apresentou a nossa necessidade. Nós somos carentes do perdão de Deus, nós somos pecadores. Existe uma lei que está dizendo que ela estabelece uma pena para aquele que a infringe. E a infração da lei nada mais é do que o pecado. Com essa afirmação, Jesus estava falando com as lideranças religiosas, olha, eu estou aqui falando a respeito da lei, não das tradições. Quando você encontra nas escrituras Jesus falando, foi dito aos antigos, tal, mas eu, porém, vos digo, ele não está contrapondo a lei. Quando fala aos antigos, ele está contrapondo as tradições judaicas, as tradições de comportamento, tradições que falam, não, isso é trabalho, as tradições que determinam a forma como se deve lavar as mãos, se vestir, enfim.
as tradições que estão descritas no Talmud, que é onde estão todas as tradições orais, as tradições escritas e, inclusive, os textos sagrados. E Jesus, ao cumprir essa lei, ele estabeleceu um novo sacerdócio. E ao estabelecer o novo sacerdócio, lá em Hebreus 7:12, diz então que esse novo sacerdócio inaugura uma nova lei, um novo contrato, novas regras. Deus traz para nós agora novos princípios que vão muito além daquilo que a lei colocava. A lei, a primeira lei, a lei mosaica, ela se reporta à acusação do homem que ele é pecador. A necessidade que ele tem de seu pecado ser redimido por uma oferta de holocausto ou uma oferta de sacrifício. Mas a lei inaugurada por Jesus, no novo sacerdócio, como Hebreus fala, do sacerdócio de Melquisedeque, é uma lei onde o sacrifício já foi pago. Não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nos versos que se seguem, Jesus apresenta os contrastes que existem entre os desejos e motivações humanas e os desejos e motivações originados por Deus. E por isso que ele coloca lá no verso 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande do reino dos céus. Pois eu lhe digo, se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A viver o reino de Deus é viver uma vida prática, é experimentar, é aplicar, é ter uma conduta clara e contínua dos princípios que Jesus estava colocando. E aí, em seguida, Jesus vem e começa a estabelecer, dando diversos exemplos de como é essa vida do reino. Que nós devemos ser pessoas que devemos buscar a paz e a reconciliação e não ficar guardando coisas. Nós não desejar ou cobiçar coisa alheia, ter uma pureza sexual, ser uma pessoa confiável, não jurando para tentar dar uma garantia para aquilo que você fala, onde a gente deve vencer o mal com o bem, ajudar a quem precisa e amar a qualquer pessoa, independente do seu status e da sua condição social. Por quê? Porque ao termos essas motivações e desejos, nós estaremos refletindo a nova identidade que Jesus estabeleceu em nós. Nós temos a mesma identidade do Pai. E essa identidade que Deus colocou no nosso coração nos leva a buscarmos a perfeição. É o que diz no final do capítulo 5, quando fala, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, no verso 48. E aí então, fica aquela pergunta: é possível esse estilo de vida? É possível essa perfeição que Jesus está colocando? Eu creio que sim, porque se não fosse possível, por que ele apresentaria para nós? O cristão, ele deve buscar essa perfeição, deve buscar essa identidade, deve buscar essa transformação, porque
É isso que está, mesmo sendo tão difícil, a nova aliança, o novo contrato, estabelece para nós, sua meta é a perfeição e nada menos que isso. Ao nos chamar à perfeição, Jesus, no capítulo 6, começa a dar detalhar exemplos de como o Pai age. Nos versos 1 a 4, ele nos fala que o Pai age sem impor retribuição, e como ele devemos praticar a sua justiça. No versos 5 a 8, o Pai, ele se relaciona conosco, ele se identifica, ele vai ao nosso encontro e espera que a gente também vá ao encontro dele. Quando falam entre versos 5 e 8, quando ele coloca sobre oração, chamando-nos para nós entrarmos no nosso quarto e ali falarmos com o Senhor, buscarmos a Ele de todo o coração. O Pai espera um coração aberto e voluntário a estar buscando conhecer a vontade dEle. E como Pai que nos perdoa, devemos também perdoar aqueles que nos ofendem, como Jesus ensina na oração do Pai Nosso. E ele inaugura aqui uma coisa bastante curiosa, é que essa graça que ele falou, que Jesus descreve no início do capítulo 5, sobre a égide do reino de Deus, ela tem uma condição. E a condição é que você, da mesma maneira que você recebe o perdão de Deus, você também deve praticar esse perdão de Deus para outras pessoas. Sobre oração, vale a pena a gente fazer um pequeno comentário. Às vezes, as pessoas ficam a se perguntar: por que devemos orar? E muitos vão à presença de Deus orar e orar ao Senhor, parecendo no intuito de querer fazer com que a vontade do Senhor seja alterada em função daquilo que a gente está pedindo. E essa não é a questão da oração. Quando Jesus descreve essa relação lá de entrar no quarto, de ouvir em secreto, é que a vida de oração é uma vida de comunhão com o Senhor. Não é uma vida de petição. Oração não é uma tentativa do homem de mudar a vontade de Deus. Oração, para mim, é um instrumento que Deus nos ensinou para que a nossa vontade seja mudada, para que ao ter comunhão com Ele, a nossa mente seja transformada e passe a não a pensar sobre a égide dos princípios deste mundo, mas passe a pensar como Ele pensou, como Ele falou. Então, o que parece é que a oração, uma vida de oração no cristão, ela vai apontar que esse homem, mulher de Deus que está tendo uma vida de oração, que eles estão procurando se sintonizar com o Senhor, de conhecer a sua vontade e, acima de tudo, obedecê-lo, obedecer ao Senhor, tendo a confiança de que, fazendo a vontade dEle, vamos ver as coisas transformadas. Além de uma vida de oração, lá nos versos 16 a 18, Jesus retoma ele
traz um outro elemento, que é a vida de jejum. Na realidade, o texto aqui faz uma crítica aos fariseus que jejuavam para aparecer. Mas Deus se agrada de um jejum voluntário. Porque o jejum, que Deus se agrada, é aquele que busca subjugar as nossas vontades, a nossa carne. Aqui carne não é o físico, tá? É a vontade do homem de se afastar de Deus. Então o jejum é para nós vencermos as nossas vontades e vencer as tentações que o mundo, que as condições, que os desejos que captam o nosso coração. Vale a pena a gente dar uma olhada lá em Isaías 58, de 5 a 11, de como é que deve ser o jejum que Jesus espera que venhamos a praticar. Isaías 58, de 5 a 11, diz assim: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum de um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá com alvorada e prontamente surgirá sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Ou seja, o propósito do jejum é a gente ter comunhão com o Senhor e ser transformado. Transformação essa que nos leve a pensar no próximo, a pensar no outro, e não uma forma de você tentar barganhar com Deus. A gente ouve casos de pessoas falando assim: vou jejuar tantos dias para conseguir alguma graça, para conseguir um carro, arrumar um emprego, enfim, até mesmo coisas vamos dizer assim, talvez mais aceitáveis, obter uma cura divina. Mas esse não é a intenção do jejum. O jejum não é a gente receber uma graça. O jejum é para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente ter intimidade com Ele e fazer a vontade do Senhor. Em seguida, a partir do verso 19, Jesus, como eu havia dito, ele até nesse trecho procura dizer como o Pai faz. A partir do verso 19, ele traz algumas advertências do próprio Pai. A primeira delas é com respeito, no verso 19 a 21, com respeito àqueles que buscam ajuntar tesouros no céu, ou tesouros aqui na terra, ao invés de buscar tesouros verdadeiros lá no céu. E aí Jesus adentra: cuidado. Sobre o segundo alerta, é sobre onde nós colocamos os nossos olhos, pois ele nos diz que os nossos olhos são as janelas, ele que ilumina a nossa alma. Isso por quê? Aonde está o tesouro, está o seu coração. E aonde está o seu coração, está a sua atenção, estão os seus olhos. Seus olhos se voltam para aquilo. O terceiro alerta que Jesus dá, lá no verso 24, é atenção para não servir o dinheiro. Jesus é bem claro: olha, a gente não consegue servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não que dinheiro seja algo ruim por natureza, não. Mas servir ao dinheiro é idolatria.
Fazer tudo em busca dele é idolatria. É uma armadilha. É uma armadilha que facilmente muitos de nós caímos. O quarto alerta que Jesus dá está no verso 25 a 31, que é com respeito à ansiedade, que a gente não deve andar ansioso. Eu creio que a ansiedade hoje um dos pontos determinantes de enfermidades na alma, como a depressão. A vida ansiosa descarrega a depressão. O próximo alerta que Jesus está lá no verso 32, para a gente não viver como os pagãos, ou seja, não viver como as pessoas deste mundo. E aí ele conclui o capítulo 6 trazendo uma regra geral, que a gente deve buscar o reino dele e sua justiça em primeiro lugar, na convicção de que uma vez vivendo nesse reino, praticando sua justiça, nós vamos usufruir de tudo que essa vida nesse reino pode nos oferecer. No capítulo 7, Jesus dá continuação às advertências do Pai. A primeira advertência está entre os versos 1 a 5, a respeito de não julgarmos as pessoas, porque é muito fácil a gente apontar o cisco do irmão quando tem uma trave diante de nós. Nos alerta com respeito para a gente não perder tempo com aqueles que rejeitam a mensagem do reino. Aqui vale a pena a gente fazer uma observação, que Jesus não está dizendo que a gente deve desistir das pessoas que não querem ouvi-lo. Não é isso. Apenas a gente precisa ficar atento para a gente gastar tempo com quem deseja ouvir, para quem está quebrantado, de quem ouviu, de quem sentiu, quem está disposto a obedecê-lo. Porque, eu acho que um bom exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. Paulo era um homem de Deus, era um homem que buscava o Senhor. Mesmo, talvez ele tenha ouvido Jesus em Jerusalém. Ele ouviu, com certeza, Estevão pregando, pois ele valizou o martírio de Estevão. Ele ouviu aquela mensagem. E por conta disso ele deveria ser então extirpado, não ser levada a mensagem para ele. Não foi isso que Jesus fez. Quando estava no caminho de Damasco, o próprio Senhor foi ao encontro dele. Então a questão a gente tem que estar sensível por Deus para quê? Para a gente estar com o nosso tempo otimizado. Que talvez hoje esse que a gente esteja falando, ele não esteja disposto a ouvir o Evangelho. O que temos que fazer? Passar adiante. E na convicção de que talvez amanhã, esse que hoje rejeitou, amanhã ele possa estar disposto a ouvir e ser alcançado pela mensagem do reino. Em seguida, Jesus, no trecho de Mateus 7 a 12, ele traz para nós algo curioso, que é o seguinte: a vida no reino, daquele que está no reino, deve ter a motivação de ir à presença do Senhor e pedir, de buscar, de bater à porta. Pedir ao Pai coisas boas, como ele fala no verso 11 e 12. Mas que são essas coisas boas? Vale a pena a gente olhar
o texto semelhante de Lucas, no capítulo 11. Ele descreve que são essas coisas boas. No final do capítulo 11, no final do trecho do capítulo 11, ele diz assim: porque se nós que somos maus, se os nossos filhos pedirem algo, a gente não vai dar serpente, ou cobra, ou pedra. E aí ele conclui: quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Nós temos que pedir, pedir, pedir e buscar e se envolver na dimensão do Espírito. Essa é a grande motivação que Jesus nos apresenta, que devemos buscar e pedir o seu Espírito. O que é o curioso é que algumas traduções, apesar delas dizerem em português, colocar o verbo no imperativo, pedir, batei, buscai, no original grego ele está no tempo presente. E qual é a diferença? É que no tempo presente passa a ser uma ação em que você a faz continuamente, é uma realidade. Assim como você levanta todo dia, come, toma banho, se veste, respira, que são necessidades básicas, da mesma maneira você deve pedir, deve buscar e deve bater à porta, clamando pelo Espírito. E essa vida, e pedindo e clamando por esse Espírito, visa nos dar capacidade espiritual para o próximo tópico que Jesus vai abordar, que é a questão de para você discernir os caminhos largos do caminho estreito. É o Espírito que nos dá discernimento. É o Espírito de Deus que vai fazer com que a gente prefira o caminho difícil, mesmo que seja difícil. Porque é esse Espírito que vai nos capacitar, que vai nos dar força, que vai fazer com que a gente consiga trilhar, consiga perceber as adversidades e perceber qual a direção que Deus está nos dando. Afinal de contas, é o Espírito de Deus em nós que testifica que de fato somos filhos do Senhor, que somos membros desse reino. Quem não tem o Espírito, quem não busca o Espírito, quem não vive pelo Espírito, ele é guiado e movido por outro, ou seja, pelo falso profeta. E aí Jesus traz o alerta: atenção aos falsos profetas. E essa atenção aos falsos profetas não só que de outras pessoas que venham ensinar coisa errada para você. Essa atenção é para que você, ela é voltada para cada um de nós, para que a gente não viva como um falso profeta. Não viva uma vida buscando o caminho largo, mas viva a vida buscando o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho árduo, o caminho da vontade do Senhor. Porque é difícil, porque é árduo, porque vai ser contra a nossa natureza. A nossa natureza ela quer o cômodo, a nossa natureza quer o desejo, quer o pecado. E aí no verso 17, Jesus traz o próximo alerta. Olha, vocês vão pedir esse Espírito, se vocês têm esse Espírito, vocês então agora precisam dar frutos. Vocês precisam frutificar. A frutificação é a evidência de que o Espírito está em nós. Por isso que Jesus colocou
de que esse Espírito em nós nos leva a produzir bons frutos. Mas se não tivermos o Espírito, nós somos como uma árvore seca, uma árvore que não produz, que não tem função. E aí Jesus alerta: se você não tiver esse Espírito, se você não frutificar e não der um fruto agradável, belo, ou seja, se você não tiver a motivação de servir o Senhor, de ganhar vidas, de evidenciar a sua fé em Cristo, de viver no reino, você não serve para nada, não serve para ser cortado. E aqui eu reforço: frutificação que Jesus está colocando significa em você evidenciar, trazer evidências. E uma das evidências, de fato, é nós levarmos a mensagem de Jesus e proclamarmos que a salvação. Aqueles, porém, que não produzirem fruto, o que ouvirão do Pai? Quando chegarem na presença, ouvirão Deus dizendo: não te conheço, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não produzir frutos, não ser dirigido por Deus, nos leva a produzir e a agir com iniquidade. Jesus, por fim, conclui o Sermão do Monte no verso 24, exortando e incentivando a todos os ouvintes a ouvir a sua palavra e a colocá-la em prática. E encerra trazendo a comparação da edificação de uma casa, de quando nós ouvimos a palavra, ouvimos a sua mensagem e colocamos ela em prática, a nossa vida passa a estar edificada sobre um fundamento sólido. E diante disso, quando vier a luta, quando vier a tribulação, a dificuldade, a nossa fé não vai fraquejar. Por quê? Porque Ele disse de que aqueles que se alicerçam sobre essas palavras e a pratica é como um homem que construi uma casa sobre a rocha. E vem a chuva, e vem a tempestade, e vem os sopros, e nada acontece com aquela casa, ela permanece. Já aqueles que não vivem a vida do Espírito, ele a comparou com alguém construindo, fazendo uma construção de uma casa sobre areia. E qual é a consequência? Vem a tribulação, ela não tem fundamento, ela não tem estrutura. Isso, a consequência é cair. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, lá no verso 28, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus conclui o Sermão do Monte, causando uma fortíssima impressão nas pessoas. Pois aqueles que estavam ouvindo Jesus perceberam que nas suas palavras não estavam uma mera teoria, estava uma motivação legítima do Senhor, uma motivação legítima pelo Senhor, uma motivação legítima de estar com o Senhor, uma motivação legítima de viver com o Senhor e, consequentemente, aqueles que vivem com o Senhor têm a sua autoridade, têm o respeito, têm a consideração das pessoas, porque Deus é percebido e visto na vida deles. Amém. Então, nós estamos concluindo aqui esse estudo do Sermão do Monte. Ele deu para perceber, um pouco corrido,
mas nós chegamos ao objetivo do nosso encontro. Do nosso último encontro, nós vimos exatamente os capítulos 5, 6 e 7. Desafio você que está acompanhando nosso estudo a ler para o próximo encontro os capítulos que se seguem do capítulo 8 até o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.